Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger, estamos aqui com o Zion, nosso intérprete de hoje, e hoje nós vamos falar sobre a exploração do pau-brasil, o início então da descoberta das terras brasileiras e a exploração do pau-brasil. Vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender o ciclo de exploração do pau-brasil no território brasileiro. Então vamos retomar ali os conceitos, né? Você sabe a origem do nome Brasil? Quando o Brasil recebeu esse nome? Né? Então em 1527, no nosso país foi denominado Brasil, porque nos primeiros anos da presença portuguesa nessas terras foi retirada e amplamente explorada na costa do litoral a madeira conhecida como pau-brasil. Então foi a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil, no período ainda chamado pré-colonial, foi a exploração do pau-brasil. Então veja a notícia aqui, ó, Dia do Pau-Brasil, símbolo da exploração e da resistência da natureza. O que você pensa da exploração comercial e intensa da natureza? Estudar o ciclo do pau-brasil nos permite compreender o início da exploração comercial do território brasileiro, da natureza e dos povos indígenas pela coroa portuguesa. Então logo eles se apossaram dessas terras e eles queriam encontrar aqui alguma atividade que fosse lucrativa dentro do contexto do mercantilismo econômico da época, né? Como não acharam ouro nem prata, então encontraram o pau-brasil e aí começaram a exploração dessa madeira. Para conhecer a nova terra, a coroa portuguesa enviou para cá expedições exploradoras e de reconhecimento. Em 1502, 1503, 1504, nos primeiros contatos com a nova terra, os portugueses não acharam nem ouro nem prata e nem especiarias, tá? E por isso, então, eles tinham que encontrar uma outra forma. Por quê? Porque a ideia era lucrar com essas terras. O único objetivo da descoberta e da posse dessas terras era lucrar com essas terras. Os portugueses encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica, o pau-brasil, com valor comercial. Era usado na Europa para tingir tecidos, construir móveis e casas. O seu tronco tem cor de brasa e daí o termo, né, o nome pau-brasil. Então veja, eles usaram o pau-brasil porque eles podiam usar tanto a tinta para tingir os tecidos, que era algo importante na época, uma vez que era difícil encontrar formas de tingir os tecidos, né? E era status andar com uma roupa colorida, então era importante também. E além então da tinta, eles também podiam usar a madeira para construir móveis e casas. Então encontraram aí nessa madeira uma forma de lucrar. Feitorias, né? A exploração do pau-brasil, para a exploração do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou então a construção de feitorias, que eram armazéns construídos no litoral, tá? Eram os indígenas que cortavam então e transportavam os troncos até as feitorias. Então o rei de Portugal autorizou a construção dessas feitorias, desses armazéns, desses depósitos. Logo, os portugueses, em contato com os índios, conseguiram convencer os índios a cortar essas toras de madeiras que eram trazidas até essas feitorias e dessas feitorias eram levadas então para a Europa. Como que era feita essa troca com os indígenas? De que forma então? Era através do escambo. Eles davam materiais que eram úteis para os índios, né, que nós chamamos de bugigangas, né, e em troca os índios traziam então o pau-brasil. Então era uma troca, era escambo, através do escambo que eles fizeram esse processo da exploração do pau-brasil. Vamos para a nossa primeira atividade da nossa aula de hoje. Veja, os primeiros exploradores portugueses encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica e com valor comercial, o pau-brasil. Como ocorreu a exploração do pau-brasil no início do século XVI? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão respondê-la e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Os primeiros exploradores portugueses encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica e com valor comercial, o pau-brasil. Como ocorreu a exploração do pau-brasil no início do século XVI? Para a exploração do pau-brasil, o rei autorizou a construção de feitorias no litoral. A mão de obra era indígena, que cortavam e transportavam os troncos até as feitorias em trocas de objetos que eram úteis a eles. Tá? Então foi dessa forma que começou a ser feita a exploração do pau-brasil, o que na verdade foi bem conveniente para os portugueses, porque eles não tinham praticamente nenhum custo. Tá? A presença francesa, né? Então aqui nós vamos falar como que se deu a presença francesa, porque no primeiro momento os portugueses não tinham ameaça de outros povos. Eles tinham o Tratado de Tordesilhas, a divisão das terras era feita entre Espanha e Portugal, né? Logo eles se apossaram da terra que era deles por direito. Mas aí nós vamos ver que outros povos, a França, vai tentar invadir o nosso território. Por quê? Porque ela não aceitava o Tratado de Tordesilhas. Tá? No século XVI, os franceses também frequentaram o litoral brasileiro. Aliados dos tupinambás, levaram daqui grandes carregamentos de pau-brasil. Diante da ameaça francesa, a monarquia portuguesa reagiu enviando ao litoral brasileiro 2 expedições policiadoras comandadas por Cristóvão Jacques. Ou seja, eles tiveram que mandar expedições guarda-costas para guardar o litoral brasileiro para que os franceses não invadissem. E os franceses se prevaleceram do contato com os índios, do contato amistoso que eles fizeram com os índios, e aí também começaram a enviar para o Brasil, para a Europa. Tá? Veja, a disputa pelas terras foi feroz. Ambos os lados fizeram alianças e acordos comerciais com grupos indígenas, enquanto atacavam os fortes e navios dos rivais. Do ponto de vista de Portugal, que exigia o Brasil para si, os franceses eram invasores, pouco melhores que piratas, pois afinal de contas eles, para os portugueses, os franceses não tinham direito a essas terras, né? E os franceses, por sua vez, criticavam e falavam que o Tratado de Tordesilhas não era o testamento de Adão para que eles precisassem respeitar, e logo se sentiam no direito de invadir. Tá? As queixas diplomáticas à corte francesa tiveram pouco resultado. Por quê? Eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. Porque, na verdade, não era promovido pela coroa francesa. Essas invasões eram promovidas por particulares. Logo, o rei de Portugal reclamar para o rei da França não resolvia, pois ele falava que não tinha nada a ver com aquilo, né? Então, esse foi o problema. Como impedir que a França invadisse se eram particulares que faziam essas expedições? Por isso que os portugueses falavam que os franceses, na verdade, eram um pouco melhores que os piratas, tá? Vamos para a nossa segunda atividade dessa aula. Quais os motivos que as queixas diplomáticas de Portugal à corte francesa não apresentavam resultados? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Quais os motivos que as queixas diplomáticas de Portugal à corte francesa não apresentavam resultado? Por qual motivo não apresentava resultado? As queixas diplomáticas à corte francesa tiveram pouco resultado por causa da natureza privada da presença da França. Os portugueses recorreram à atividade militar organizada, ou seja, como não era a coroa francesa que fazia essas tentativas de chegar aqui e de retirar o pau-brasil, então ficava complicado para os portugueses tomar uma medida junto à coroa francesa, tá? Então, a disputa pela nova terra. Mas a monarquia concluiu que era impossível vigiar o litoral tão extenso, né? Veja, o Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de litoral, né? Assim, por medo de perder a terra para os franceses e pelo interesse de fazê-la produzir riquezas, o rei Dom João III, que governou entre 1521 e 1557, decidiu colonizar o território conquistado. Então, percebam que a colonização ela só vai começar a existir, a acontecer, a partir de 1530. Até ali é chamado período pré-colonial. Então, o período da exploração do pau-brasil foi chamado período pré-colonial. Por quê? Porque eles vinham, tiravam essa madeira, levavam, mas não tinha ninguém morando aqui. Não trouxeram um grupo de pessoas para habitar aqui. Tá? Então, a partir do momento que o rei de Portugal entendeu que era difícil vigiar todo esse território e que era possível que houvesse outros invasores, então era necessário colonizar para efetivamente tomar posse desse território e passar a produzir riquezas aqui também. Tá? Então, em 1530, enviou a expedição colonizadora de Martim Afonso, que combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro na área habitada por guaianazes e carijós. Fundou São Vicente em 1532, a primeira vila do Brasil. Ali mandou erguer uma capela e o primeiro engenho destinado à produção de açúcar. Ou seja, então agora vai ter uma expedição com pessoas que vieram para morar no Brasil, né? E passar a produzir aqui também. E aí é que vai começar então a produção da cana-de-açúcar, enfim, tá? A nossa terceira atividade, né? Quais os motivos que levaram a monarquia portuguesa a decidir colonizar as terras que lhes pertenciam na América? Vocês copiem essa questão no caderno de vocês, respondam e nós voltamos depois com a correção.
Vamos fazer a correção então dessa atividade? Veja, quais os motivos que levaram a monarquia portuguesa a decidir colonizar as terras que lhes pertenciam na América? A presença e as constantes ameaças de exploração do território pelas expedições francesas, bem como a impossibilidade de vigiar o litoral tão extenso como o brasileiro. Então veja, a partir do momento que eles entenderam que não era possível vigiar todo o litoral brasileiro e que essas terras despertaram o interesse de outros povos, né? E os franceses já tinham chegado aqui, já tinham entrado em contato com os tupinambás, fizeram amizade com os tupinambás e começaram também a extrair o pau-brasil e a explorar e comercializar. Então, o rei de Portugal entendeu que era o momento de colonizar e efetivamente tomar posse dessa terra. Ou seja, trazer para cá um grupo que passasse a viver aqui, a morar aqui, a trabalhar e aí produzir o pau-brasil e outras riquezas que eles pudessem produzir nesse momento, tá? Então veja, vamos fazer a nossa retomada da nossa aula de hoje. Nessa aula nós falamos sobre a exploração do pau-brasil. Então nós vimos que a exploração do pau-brasil vai se dar a partir, ou seja, de 1500 a 1530, no período chamado período pré-colonial. Como que se deu essa exploração, né? Eles entraram em contato com os índios, convenceram os índios a trazer esses troncos de pau-brasil até o litoral, até as feitorias que tinham sido construídas pelos portugueses, né? Em troca de bugigangas, de materiais que interessavam aos índios. Então eles usaram o escambo, né? Não pagavam os índios, trocavam, né? Usaram o escambo para conseguir trazer o pau-brasil até o litoral e do litoral eles levavam para a Europa. Por que o pau-brasil era importante? Porque eles usavam a tinta do pau-brasil e porque a madeira também era usada para construir móveis e casa. Né? Lembrando, como a gente já falou, que a tinta era importante nesse momento para tingir os tecidos, porque usar uma roupa tingida era status para aquela sociedade. Tá? E aí nós vimos também que os franceses, não aceitando o Tratado de Tordesilhas, invadiram o Brasil. Fizeram amizade com os tupinambás, na região onde hoje é o Rio de Janeiro, passaram também a explorar e comercializar o pau-brasil. Quando os portugueses entenderam que não era possível vigiar todo o litoral brasileiro, porque a extensão é muito grande, então o rei de Portugal entende que para ele tomar posse efetiva desse território, e ele, onde ele fosse o único a se apossar desse território, ele deveria colonizar. Então aí, a partir de 1530, virá uma expedição, né, com pessoas que vão passar a viver aqui, e aí então começa o processo de colonização. E aí a atividade comercial não será mais o pau-brasil, tá? A atividade mais importante vai passar a mudar, vai ser instalados engenhos aqui e vão começar a produzir a cana-de-açúcar, tá? Então, o que nós vimos nessa aula foi isso, a respeito da comercialização do pau-brasil, tá? Desse primeiro processo, período pré-colonial, exploração do pau-brasil e a tentativa de invasão da França, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.